Graças a Deus, meus irmãos, que a paz de Cristo esteja na vida de todos vocês. Hoje, quarta-feira, Que a nossa quarta-feira seja grandiosamente abençoada, que todos nós sejamos cercados de boas notícias, sejamos cercados de bênçãos, de energias positivas vindas do Senhor. E eu quero que todos os irmãos, você que pode, você que tem amor, você venha compartilhar essa palavra com os seus familiares, com os seus amigos, pessoas que estão hospitalizadas, pessoas que talvez estejam com parente no presídio. Você de fato venha compartilhar, enviar uma palavra para quem está sofrendo, porque a palavra de Deus precisa ser compartilhada, não é verdade? Tantas coisas ruins são compartilhadas. Por que a gente não compartilha as coisas boas? É necessário compartilharmos a palavra de Deus, porque a palavra leva a vida, leva a esperança, leva a força e levanta aquele que está caído. Eu quero compartilhar hoje com vocês aquele texto de Josué capítulo 1, naquele momento em que Josué estava para baixo, sabe? O seu tio, que era Moisés, havia falecido. Então, Josué se deparou em um momento de solidão. Ele se sentiu sozinho. E eu acredito que ele se perguntou: e agora? E agora? O que eu vou fazer? Para onde eu vou? E aquele povo todo no deserto, aquele povo todo estava ali no deserto, esperando uma decisão, esperando a atitude de alguém. Então Deus viu que Josué estava prostrado, Deus viu que Josué desanimou com a morte do seu tio Moisés. Deus viu essa falência no espírito de Josué e desceu até ele. Veja bem, Deus fala a Josué e anima-o. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus falou para ele: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora. Deus precisava que Josué se colocasse à disposição, que Josué vencesse dentro dele aquele desânimo. Aí lá no versículo 3 diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Estímulo. Deus estimulou Josué. E em muitos casos da nossa vida, em muitas situações da nossa vida, nós precisamos de estímulo para poder crescer,
para poder desenvolver, para poder produzir, né? Nós precisamos de estímulo, força. Precisamos de pessoas do nosso lado que nos coloque para cima, né? Que nos ajude a vencer a tempestade e não nos coloque para baixo. Porque quando você coloca alguém para baixo, quando você tira o estímulo da pessoa, você não pode esperar que aquela pessoa sem estímulo, sem vida, que aquela pessoa desanimada venha produzir. Não é verdade? Você precisa que aquela pessoa esteja encorajada e bem para poder desenvolver. Então Deus estimulou Josué dizendo: todo lugar que pisar a planta do vosso pé vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como foi com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Veja o estímulo, a força, né? E a confiança que Deus pôs dentro de Josué, né? Veja a confiança que Deus pôs dentro dele para Josué produzir, para Josué desenvolver, para que não fosse preciso o próprio Deus ter que escolher um outro no lugar de Josué. Então Deus o estimulou. Aí diz mais, lá no versículo 6, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Deus precisava que Josué fosse forte. Isso é um atributo de cada pessoa. No momento em que a pessoa ela recebe ânimo, recebe um gás para poder se levantar dali, para poder lutar, para poder, vencer a pandemia, não aceitar a situação, não aceitar a doença, Deus quer que ela seja forte. A pessoa precisa ser forte. Ela precisa criar força dentro dela, levantar a cabeça, inspirar, inspirar e soltar. Não, peraí, eu tenho que ser forte. Porque caso contrário, se a pessoa não for forte, a doença pode destruir, o desemprego, o vício pode ser maior que ela. Enfim, várias situações, vários problemas pode ser maior que ela e causar, de fato, a destruição. Lá no versículo 7, Deus repete de novo: tão somente ser forte e muito corajoso. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. A pessoa tem que ser forte para obedecer. A pessoa tem que ser forte para andar dentro daquilo que Deus quer. Você precisa ser forte. Não adianta você ficar apegado ao passado. Fulano morreu. E agora? O que vai ser de mim?
De repente você perdeu alguém da sua família para o coronavírus. Alguém faleceu por causa dessa pandemia. A sua vida vai parar? Não, a sua vida continua. Você precisa ser forte. Você precisa ser corajoso. Aí diz aqui, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido. Pronto. Ali Deus estava garantindo a vitória para Josué. Se caso ele fosse forte, se caso ele obedecesse, se caso ele não se desviasse daquilo que estava determinado. Pronto. É o segredo para você se levantar dessa prostração, para você vencer a crise, para você vencer a doença, para você vencer esse gigante, esse espírito de morte que está aí fora. Seja forte, Deus é contigo. Levanta a tua cabeça, Deus é contigo. Deus está falando que Ele é contigo, Ele não vai te deixar. Aonde você for, Deus, Ele vai também. Tá bom? Compartilhe essa palavra, dá um like pra gente nessa palavra, tá bom? Porque é muito importante para que essa palavra chegue realmente nos lugares aonde pessoas estão desfalecidas, tá bom? Deus abençoe. Esse amigo que vos fala é o pastor Ademilson. Até a próxima oportunidade. Um beijo no seu coração.